O Morro dos Ventos Uivantes. Veja o filme e, pelo amor de Deus, leia o livro. E aí, tudo fantástico com você? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Fantástico Cursos. Esse vídeo aqui é um apelo, na verdade, tá? Que a meta, como você está vendo aí, é discutir sobre a importância de você ler O Morro dos Ventos Uivantes, romance de 1847 da Emily Brontë. Aliás, o único romance da Emily Brontë, uma das três irmãs Brontë, tá? Mas depois eu faço outro vídeo sobre a importância das irmãs Brontë para a literatura inglesa e principalmente para a literatura gótica, tá? Mas por que eu estou fazendo esse vídeo? Por conta, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas em 2026 foi lançada a nova adaptação cinematográfica dos Morro dos Ventos Uivantes, dessa vez contando com a linda Margot Robbie, e também com Jacob Elord, acho que esse aqui é a pronúncia do nome do rapaz, Jacob Elord, que também está em outra adaptação cinematográfica de peso, que foi o Frankenstein, do Guilherme Del Toro, né? Ele faz o papel da criatura de Frankenstein, tá? E já digo desde já, não vi o filme, essa nova adaptação, não vou ver o filme, então, afinal de contas, por que eu estou falando aqui? Me decidi falar sobre Morro dos Ventos Uivantes, se eu nem sequer vou ver o filme novo aí, né? Porque, gente, pelos comentários que eu estou vendo, e sempre isso acontece, tá tendo muita polêmica sobre a adaptação dessa obra do Morro dos Ventos Uivantes para o cinema, tá? Mais uma, inclusive, que eu falei, né? Porque esse é um dos romances mais adaptados para o cinema. A primeira adaptação do Morro dos Ventos Uivantes é de 1920. Tem uma de 92 que eu gosto bastante, que é o Ralph Fiennes e a Juliette Binoche. Teve outras também, com maior ou menor ligação, veracidade, lealdade ao texto da Brontë. Mas lembrando, gente, que filme é uma coisa, livro é outro, cinema é uma coisa, literatura é outra coisa. É muito complicado a gente falar assim, não gostei do filme porque não é fiel ao livro. É outra obra, tá? Se você quer fidelidade, vai ler o livro. Minha questão aqui eu nem vou falar mal do filme mesmo porque eu não vi, né? Se eu não vi, como é que eu vou falar mal do filme, tá? Mas a minha questão é, por conta do que eu tô vendo, de que a obra tomou várias liberdades, é um apelo. Vai ver o filme. Gostou do filme? Beleza, sensacional. Mas leia o livro. Leia o livro porque você, e esse é o propósito do vídeo, você vai estar entrando em contato com uma das grandes obras da literatura inglesa, uma das grandes obras da literatura gótica. Não é à toa que ela ultrapassou os limites da literatura, virou canção, virou ópera, virou canção, depois virou canção, virou uma versão heavy metal com a banda de heavy metal Angra. Então, a questão é que a minha preocupação é de que, como professor de literatura inglesa, é quando as pessoas decidem que, não, eu já vi esse filme, já vi o filme, não preciso mais ler o livro. Aí quando chega lá na sala de aula, tem que explicar por que elas ficaram decepcionadas quando decidiram finalmente ler o livro. Eu gostei mais do filme e tal. Esse é um problema, gente, principalmente nos dias de hoje, que os roteiros de cinema estão ficando mais fáceis, mais explicados, mais mastigados para o grande público, e com isso perde várias nuances. Na verdade, é muito difícil um filme conseguir adaptar a complexidade que só a literatura pode oferecer, tá? Isso aconteceu com Frankenstein. Fiz vídeo sobre isso, vou deixar marcado em cima. É um vídeo sem spoilers, do Frankenstein do Guilherme Del Toro, que eu falei que é um filme belíssimo, talvez um dos mais belos em termos de fotografia, mas que, pelo amor de Deus, fugiu e muito. Praticamente só a ideia é baseado no romance de Mary Shelley, porque o resto mudou tudo, tá? Então o que a gente vai ter são mudanças de personagens, sumiço de outros, incorporação de novos personagens, numa outra trama que ficou esvaziado, ficou mais como um exercício criativo do Guilherme Del Toro, e sempre teve o sonho de fazer a adaptação do romance Frankenstein, e depois que a gente vai ter mais uma adaptação que oferece um perigo para quem quer conhecer de fato a história de Frankenstein de Mary Shelley por meio dessa adaptação do Guilherme Del Toro. Então, não vai nisso. E isso, o Morro dos Ventos Uivantes vai pelo mesmo caminho. Então, de novo, quer ver o filme? Gostou do filme? Tranquilo, mas dê uma chance. Esforce-se, e hoje em dia tem que falar isso, esforce-se também para ler o livro, que você
passado o estranhamento inicial com o texto literário, tem certeza que você vai gostar da história. História que a gente está falando que é de história de amor. História de amor trágico, não é uma linda história de amor e coisa e tal. E a minha proposta aqui é falar o quê? Analisar o Morro dos Ventos Uivantes, principalmente pela perspectiva do gótico, e quando eu falo gótico, variedades, vamos dizer assim, subgêneros, temáticas do gótico que você vai encontrar nessa obra, tá? Não vou falar especificamente aqui de detalhes, para eventualmente até não estragar o prazer da leitura, vai que você só viu o filme, né? Mas basicamente, gente, a gente está falando de um romance de 1847, ou seja, a gente está falando de literatura inglesa, literatura vitoriana, ou seja, uma literatura desenvolvida dentro do período do reinado da Rainha Vitória, de 1837 a 1901, beleza? E também um dos representantes do chamado gótico vitoriano, tá? Ou seja, um ressurgir da literatura gótica, já incorporadas mudanças em curso na segunda metade do século XIX, por conta da Revolução Industrial e das próprias mudanças histórico-culturais da Inglaterra do período. No caso aqui, lembremos, em Morro dos Ventos Uivantes, você vai ter basicamente, são duas casas com duas famílias distintas, tá? E é muito interessante porque, apesar do romance ele ser ambientado no interior da Inglaterra, onde o senhor Lockwood decide alugar uma casa e chegando lá, ele entra em contato com a história de duas casas, a casa de Wuthering Heights, Morro dos Ventos Uivantes, e também a casa onde vive a família Linton, tá? E é nesse meio que ele conhece também a principal narradora, a testemunha de todos os acontecimentos transcorridos ali, que é a Nellie. Na verdade, Ellen Nellie Dean, tá? Que é a governanta, vamos dizer assim, faz tudo, né? Mas é a governanta da casa. E ela... É por ela que a gente conhece os acontecimentos, conhece os personagens. Então aqui a gente já tem um ponto muito interessante, porque tudo que a gente sabe da história, a gente vê pelos olhos da Nellie. Tá? Então existe uma discussão, até em termos que é muito interessante o papel do narrador, seria ela uma narradora confiável? Né? Então a Nellie é um bom exemplo do chamado unreliable narrator, o narrador não confiável, porque ela já tem uma visão, a Nellie já tem seus preconceitos. Beleza? Então, quando a gente lê a obra, é interessante a gente tentar enxergar além da própria visão que a Nellie está tendo. Tá? E é nessa visão que a gente é apresentado a história trágica, né? A história de tensão desde o início da Catherine Earnshaw com o Heathcliff. Heathcliff é uma figura misteriosa. Heathcliff que... E aí já começam as polêmicas em relação às adaptações cinematográficas. Heathcliff é um cigano. Então, como um cigano, é descrito que ele tem a pele um pouco mais escura e tal. Como um cigano, ele não tem origem e isso é fundamental na história. A gente está falando de um momento de tensão, gente. Eu falei que essa obra é um belo retrato da literatura vitoriana. A literatura vitoriana é muito marcada por convenções sociais, por normas que principalmente as mulheres têm que seguir. As mulheres vitorianas, elas não eram tratadas, educadas para serem mulheres. Elas eram educadas para serem esposas e depois mães, só. Existe uma diferença. Existe a diferença de ser mulher, ser esposa e ser mãe. Então, especificamente do Morro dos Ventos Uivantes, a gente vê isso. Como a Catherine, que é uma jovem, rebelde, de espírito livre, ela se vê engaiolada, forçada a seguir o padrão estabelecido pela sociedade vitoriana, pelo seu tempo representado pelo seu pai, depois posteriormente no seu irmão, que assume o papel de chefe da casa. E como é que a Catherine vê em Heathcliff um espelho dela, um reflexo desse espírito livre, e por isso mesmo os dois, desde a infância, os dois se conectam, os dois se apaixonam perdidamente, mas desde o início o amor deles está condenado ao fracasso, à perdição. E uma leitura que é muito interessante é que o amor de Heathcliff e Catherine não pode ser vivido no nosso plano, por conta das convenções do seu tempo, tá? Por isso que existe um elemento metafísico, né, que envolve o sobrenatural, envolve a presença de fantasmas. Lá no outro lugar, no outro plano, quando os dois desencarnarem desse plano, é que eles poderão viver, sim, o seu amor
selvagem, integrado à própria natureza selvagem do local lá onde eles estão, que recebe até um nome de um outros ventos uivantes, por conta, né, das características do local, né? Tem muito pedregulho, muito pântano, os ventos batem, os ventos uivam e por aí vai, tá? Então, se você analisar, por exemplo, o Morro dos Ventos Uivantes pela perspectiva do gótico urbano, é interessante porque gótico urbano, a gente já fez vídeo fantástico curso sobre isso, olha, vou deixar marcado em cima. Gótico urbano remete à cidade, tá? Mas ali, o Morro dos Ventos Uivantes, apesar de ser ambientado no interior, ele já traz os elementos dessa vertente do gótico, tá? Por quê? Estamos falando de que no gótico urbano, quem faz o papel, por exemplo, do opressor sobre o espírito feminino, né? Porque no gótico tradicional, nas primeiras narrativas góticas, nós tínhamos a figura de um decadente, de um aristocrata decadente que mora no seu castelo, que por vezes porque quer pegar a mocinha ali para que ele possa perpetuar a sua linhagem decadente e tal. Beleza, os tempos evoluem, a gente chega na época das cidades, as cidades ganham espaço, né? Então, onde tinha casa, onde tinha castelo, passa a ser casa. Onde tinha aristocrata decadente, vai ter o pai, vai ter o irmão, que oprime a personagem feminina. Esse é o caso no Morro dos Ventos Uivantes, onde a Catherine vai ser oprimida pelo seu irmão, vai ser direcionada para que ela se conforme. No caso, se conformar é aceitar o casamento, se casar com o representante da casa dos Linton, tá? Então, uma questão aqui que a gente vai ter é de que, ainda que seja ambientado no interior, o Morro dos Ventos Uivantes por exemplo, um belo exemplo de gótico urbano, tá? Dessa questão da casa enquanto espaço de opressão da mulher, o irmão fazendo esse papel, a sociedade fazendo esse papel para Catherine, né, se conformar e se tornar uma esposa e depois mãe, tá? Outra dimensão também, o Morro dos Ventos Uivantes tem uma dimensão também de gótico imperialista, ou gótico colonial. Já fiz vídeo sobre isso aqui também, vou deixar marcado. Por quê? Porque o Heathcliff é um estrangeiro. Heathcliff não tem origem. E na sociedade vitoriana você podia até ser rico, mas de onde tu veio? De qual a sua família? A quem você está ligado? Então o Heathcliff não tem origem, né? E não tem nada, e não tem sobrenome. Ele foi um menino cigano que o pai da Catherine encontrou em uma de suas viagens e trouxe para casa. Então Heathcliff tem esse elemento de estrangeiro, um cigano já remete a alguém de fora, né? Com a pele mais escura. Então, e se conecta com a expressão do gótico imperialista no sentido de ser uma ameaça do estrangeiro que vem até o solo britânico para ali espalhar a sua corrupção, tá? É o que a gente vê o caso do Drácula. Drácula também é um estrangeiro que vem, invade e vem para espalhar a sua corrupção. Então o Heathcliff está ali com aquele elemento desagregador, o elemento que subverte a ordem. Heathcliff apanha, sofre, é privado das coisas, mas permanece ali como incômodo à ordem social, à ordem natural das coisas. E a Catherine é a mesma coisa, né? As duas se conectam, mas tanto Heathcliff é marginalizado por ser um cigano, assim como a Catherine é marginalizado por ser mulher. Então esse encontro de almas, que é isso que você tem ali, né? Tem um momento muito famoso do romance que a Catherine fala que Heathcliff sou eu sou Heathcliff, que mostra esse casamento de almas. A gente está falando de duas almas que acabam sendo tragadas por forças que vão além do seu controle, que eles não podem combater, que é o próprio establishment, tá? Que exige que ela cumpra seu papel e ela vai se casar lá não estou lembrando o nome do rapaz, acho que é o Edgar, e para se tornar uma dama linda, arrumadinha e tal, mas isso não é o espírito dela. A Catherine quer andar rasgada, quer andar suja, correr, sujar o pé e tal, junto com o Heathcliff, mas não pode. Lembremos, Morro dos Ventos Uivantes é um dos belos exemplos de uma temática recorrente também do gótico, do chamado pecados do pai, tá? Pecados do pai, quando os pecados de uma geração são levados para a geração seguinte, tá? No caso aqui, é quando o próprio Lockwood, no início do romance, quando ele chega lá, porque ele alugou uma casa lá, que o locatário é o Heathcliff e tal, aí ele vai tomar o primeiro contato, a gente já está na segunda geração desses acontecimentos, tá?
E aí ele vê o quadro de tensões, né, de amargura, que envolve ali a casa onde foi visitar o Heathcliff mora com a sua nora e tudo mais. Então você vai ver ali o quê? Por quê? Porque a segunda geração herdou tudo que a primeira geração fez. A primeira geração do próprio Edgar, da Catherine Earnshaw, do Heathcliff e tudo mais. E o que eles fizeram lá passaram para a segunda geração. Então, o que a Nelly está narrando e o Lockwood vai vendo é como que essa segunda geração, tenta lidar com os fantasmas, tenta lidar com os traumas, né? As picuinhas estabelecidas pela primeira geração, tá? E nesse meio pano de fundo também existe uma presença fantasmagórica que atrai Heathcliff também nesse sentido, de novo, porque o amor que Heathcliff e a Catherine sentem não podem ser vividos nesse plano, só apenas num plano além do nosso, tá? Então, por conta de várias leituras, né? Como eu falei, é um dos romances mais influentes, né? Já viu várias versões em várias mídias. Fica o convite. Gostou do filme? Gostou do novo filme aí, da Margot Robbins? Da Arlequina? Beleza, vai lá, sente. Mas dê uma chance ao romance. É um romance que está aí para fazer daqui a pouco 200 anos e que mantenha sua força, mantenha o seu impacto, ok? Não é simplesmente uma história de amor não compreendido. Vai lá enxerga, vai lá ler as nuances, porque é um belo retrato de uma época e também um belo exemplo de uma tessitura narrativa que faz com que a obra tenha o seu lugar de destaque até hoje na literatura inglesa, na literatura vitoriana, na literatura gótica, beleza? Então coloca aqui embaixo se você já leu o romance, se você já viu a nova adaptação ou se você já leu alguma outra adaptação cinematográfica do Morro dos Ventos Vivantes. Deixa embaixo aí suas impressões e muito obrigado pela sua presença. A gente se vê na próxima. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença. Te vejo na próxima.